Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe você e a sua família e que todos nós possamos ter um ótimo final de semana. E eu estou aqui para trazer mais uma reportagem, dessa vez um pouco polêmica, mas antes disso, eu quero ler com vocês, tá, a respeito do versículo em Marcos, tá? Que fica lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, que está aí agora na sua tela. Dá uma olhadinha para você ver que você vai entender o porquê que eu estou trazendo este versículo. E diz o seguinte: ouvindo isso, melhor dizendo, ouvindo isso, Jesus Cristo disse-lhe, ou Jesus lhes disse, abre aspas, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Em algumas traduções está um pouquinho diferente, dependendo da tradução, tá? Mas o que importa é a essência da mensagem, tá certo, pessoal? É isso que importa. E agora nós vamos direto lá para a reportagem, que é a que você está vendo aí. E ela é um tanto polêmica, é isso mesmo. E nós vamos entender o porquê que ela é polêmica. Olha só o título. Ex-estrela do pornô gay vira pastor e denuncia assédio de líderes religiosos, tá? Réu Gloso afirma que muitos o veem pelo passado e ignoram sua transformação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre quanto tempo ele é pastor, tá? Desde quando ele é pastor, quanto tempo ele foi um ator gay, né? De filmes, de produções voltadas para o público adulto ou ideologia de gênero. O que importa é o que Cristo falou, né? Cristo veio justamente para buscar, né? Resgatar aquilo que se havia perdido, a ovelha perdida, e o plano salvífico de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e agora com o Espírito Santo da verdade, né? Que está sempre a nos ajudar, a nos auxiliar. E nós temos que ter, como Paulo mesmo fala, a visão de Cristo, tá? E não ficar julgando as pessoas. Se nós a julgarmos, devemos julgar segundo a palavra, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é justa, mas a justiça do homem, que não é a justiça de Deus, ela é falha e ela pode comprometer a vida de alguém. E nós vamos falar aqui sobre as nuances, sobre o que está acontecendo no meio evangélico, e essa reportagem traz a intenção que eu quero trazer para vocês, que é justamente a mente de Cristo. E nós vamos entender o porquê que essa reportagem, que está lá no Fuxico Gospel, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link, para que nós possamos entender o porquê que esse cara aqui, ele está sendo alvo de muitas críticas, né, nas redes sociais. Nós temos aqui a foto dele antes e depois, ele aqui como ator, né, que protagonizava aí no mundo artístico, né, para o público gay em vídeos gays. Mas o que importa, se ele sendo pastor hoje, né, eu não vou entrar nesse mérito das qualidades dele como pastor e o tempo em que ele era pastor, desde o tempo que ele deixou a vida passada, porque todos nós temos um passado. Alguns têm passado piores do que os outros, né? Até piores do que o dele. Nós não devemos julgar as pessoas pelo que elas fizeram, mas pelos frutos que ela anda rendendo, né? Deus mesmo fala que não se lembraria daquilo que nós fizemos no passado. Nós começamos tudo de novo, uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. E as pessoas, quando praticam isso, né, elas não estão em conformidade com a palavra do Senhor. Então nós não vamos aqui falar sobre as críticas, mas sim sobre o que ele está passando, que eu achei interessante em trazer para vocês, tá certo? O nome dele é Moisés Cavalcante, tá? De 36 anos, conhecido anteriormente no meio do entretenimento adulto gay como Fernando Albuquerque. É isso mesmo, Fernando Albuquerque. Voltou a repercutir nas redes sociais após ser destaque de um vídeo viral do criador de conteúdo Diego Úvida no TikTok. Hoje, o pastor evangélico e atleta faixa preta de jiu-jitsu, Moisés decidiu abrir sua trajetória de transformação, revelando os desafios que enfrenta mesmo após romper com o passado nos filmes adultos. Então a gente vê aí que já não é de agora, né, que ele vem tendo e já vem passando
por essas dificuldades, né, e por essas acusações. Pessoas que se utilizam dessas ferramentas, né, para usarem a seu favor ou para criticar a outra pessoa de forma pejorativa ou até mesmo para tentar tirar benefício disso. Então nós temos que ver que a palavra de Deus é muito clara quando fala que as pessoas não devem julgar as outras, ou quando julgá-las, que façam segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E aqui é interessante porque, infelizmente, nós temos pessoas que ainda julgam as outras pessoas segundo o seu passado, e basta um pequeno deslize ou qualquer outra coisa para as pessoas jogarem na nossa cara, né, tudo aquilo que fizemos. Então isso serve para N situações dentro da vida cristã, né, de qualquer pessoa, de qualquer casal, não importa. Então nós temos que ficar muito atento, tá? Para não ficarmos jogando na cara das pessoas isso. E é interessante a gente ouvir essa reportagem, porque a gente vai verificar que são situações que ocorrem no nosso dia a dia conosco também, tá certo? E aqui seguindo diz o seguinte, ó, campeão mundial pelo o SJGIF World, né, torneio promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo, Moisés está temporariamente afastado das competições por falta de apoio financeiro. Segundo ele, grandes patrocinadores se afastaram após a descoberta de seu histórico na indústria pornográfica. Infelizmente, nós temos também, né, assim como toda ação tem uma reação, né, ou seja, nós temos também a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou fizemos, elas vão gerar consequências, mesmo depois que nós, né, formos batizados nas águas, que nós nos convertermos ao cristianismo, ainda assim haverão consequências. Uma pessoa que matou, não é porque ela virou evangélica, né, cristã, que ela vai deixar de ser presa ou de cumprir aquilo. Ela precisa passar por esse processo. E isso vale para qualquer coisa. Então é a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós também colheremos, né? Então, se você semeia a verdade, você vai colher verdade. Se você faz coisas erradas, vai colher coisas ruins no futuro. E mesmo que você vá por evangelho, tem coisas que ainda perdurarão por muito tempo e nós teremos que carregar. É como o espinho na carne que Paulo falava, embora Paulo não tenha revelado. Muitas pessoas fazem algumas conjecturas para tentar entender e chegar num consenso ou mais aproximado do que era o espinho na carne de Paulo. Mas todos nós nos aprofundamos no lamaçal do pecado quando estávamos, né, mortos na nossa vida criminosa, digamos assim, na nossa vida devassa, e aquilo que fizemos um dia será repercutido, e o diabo vai trazer à tona sempre que possível para jogar na cara das pessoas, né, daqueles que se converteram ao evangelho, o seu passado. Então, infelizmente, isso vai acontecer, e a gente fica triste porque nós não podemos julgar, né, segundo o nosso coração, mas segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, e o que essa pessoa, no caso, este homem está passando, né? Então, o passado dele, mesmo depois dele ter se voltado para o cristianismo, né, o passado dele ainda é muito recente para muitas empresas que estão pensando só no lobby, né? Isso é incrível, tá? E isso não acontece só com ele, mas também com outras pessoas em outras áreas. E aqui ele vai frisar um negócio bem interessante que diz assim, ó. Abre aspas aqui para ele, ó. Eu tinha patrocinadores gigantescos. Agora estou sem competir há alguns meses por falta de dinheiro, revelou ele, né? Então isso também está prejudicando na sua vida profissional e esportiva. Além das dificuldades no esporte, Moisés denuncia situações graves de assédio dentro do próprio ambiente religioso. E aí não é só assédio moral, mas também tem um assédio voltado para a área sexual, né? Já entrando na ideologia de gênero, digamos assim, já na questão de homossexualidade, né? Nessas práticas. E tem gente que fica chocado, porque isso acontece dentro das igrejas também, tá bom? Ele fala aqui, além disso, além das dificuldades no esporte, Moisés denuncia situações graves de assédio dentro do próprio ambiente religioso. E aí ele fala o seguinte, ó, pastores, abre aspas aqui, porque ele que está dizendo aqui, segundo a reportagem, pastores já deram em cima de mim, né? Ele dizendo, querendo ter relações sexuais para que eu tivesse regalias dentro da igreja, dinheiro, mas eu não aceito dinheiro sujo, afirmou.
Apesar de ordenado como pastor e ativo em sua fé, ele afirma sofrer constante preconceito, tanto no meio evangélico quanto esportivo. Ainda assim, mantém sua convicção religiosa, embora critique abertamente a hipocrisia de parte das lideranças cristãs, né? Em relação à sua sexualidade, Moisés nega ser gay e afirma que sua participação em filmes adultos era exclusivamente profissional, tá? Mesmo que seja profissional aqui, né? O mundo diz isso para as pessoas, e não é só na questão de filmes gays, pode ser heterossexuais ou então em novelas. A gente sabe que tem muitos atores e atrizes que revelaram, depois que foram para Cristo, como eram os bastidores em muitas emissoras. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas é um meio muito podre, muito sujo nesse meio artístico, tanto aqui nacional quanto internacional. A gente sabe que há isso, né? E é estritamente profissional. Para Deus não existe essa coisa de profissionalismo. O que existe é a sua prática, a prática do homem com relação aos estatutos de Deus. Então, se você está praticando coisa que é pecado, Deus vai ver aquilo como pecado, não importa se para você era profissional ou não, né? Há quem diga que muitas pessoas, muitos assaltantes aí dizem que isso é profissional. É incrível, né? Porque eu já ouvi isso, que é o profissional assaltante, aquele cara que rouba celular, que provoca caos na sociedade, roubando e furtando, e é um tipo de profissionalismo. Só falta daqui a pouco assinar, né? Ter o assaltante pela CLT. Então, assim, não importa se era, né, profissional ou não. O que ele praticava era algo abominável ao Senhor. E o que importa é depois que ele se arrepende, né, de coração aberto. Então, se há um arrependimento verdadeiro, Deus reconhecendo isso, vendo porque Deus é conhecedor de todas as coisas, esse passado vai ficar para trás. O problema é que as pessoas, né, procuram relembrar isso. E é algo muito feio, muito chato a gente saber que as pessoas no meio cristão, né, assediando dessa forma, né, e oferecendo em troca recursos que são da igreja. Então é algo que macula. Por isso que eu falo, a gente abre o jornal, a gente vê coisas boas, mas também a gente vê muita coisa ruim. E aí tem pessoas que vão para o evangelho e de repente até saem, porque quando entra no evangelho, começa a ver essas coisas no meio da igreja. E aí onde tem pessoas que não estão firmes e acabam fraquejando, sendo sucumbidas por essas situações e acabam de fato saindo do evangelho. Porque fala, eu fui para o evangelho buscando o renovo, buscando o refúgio. E quando eu chego lá, eu encontro algo pior do que no mundo. Porque a pior coisa é ser como fariseus e saduceus, hipócritas. Foi o que Cristo disse: vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Você entendeu? É complicado. Então vamos continuar aqui para a gente não demorar, se bem que já está quase no final, né? Ele fala aqui, ó, era só filme, nada daquilo era verdade. Bom, a prática era verdade, porque ela é real, né? Embora seja conteúdo fictício, histórias fictícias, mas a prática era real. É igual o filme que você vê, filmes de Hollywood, grandes produções, onde você tem casais e de repente o homem ou a mulher está contracenando com outro homem ou com outra mulher e tem beijos, aí eles chamam de beijos fictícios, né? Mas isso não existe. Isso ali a história é uma ficção, uma coisa mentirosa, mas a prática daquilo naquele momento era real. Então houve o toque, houve o beijo, houve o apalpo ali, o carinho, tudo mais. Então isso houve, mas isso você vê como é que o mundo tenta modificar e distorcer as coisas, né? E as pessoas acreditarem naquilo. Nessa parte aqui, eu não concordo com ele, né? Que era somente um filme. Não, realmente era somente um filme, mas a prática daquilo, ela era real e era verdadeira. O enredo pode ser mentiroso, fictício, mas a prática era verdadeira. Houve orgasmo, houve tudo, né? Nesses filmes. Então a gente que já veio de um passado também obscuro, um dia eu quero contar o meu testemunho com toda certeza, a gente já participou de muitas coisas e a gente sabe que essas coisas podem ser fictícias no seu enredo, mas a prática naquele momento lá, ela era bem real. Mas enfim, fiz porque não tinha direção, não tinha conselho, não tinha ninguém para me orientar, né? Então é justamente isso. Aqui ele complementa e aí a gente entende que realmente todos nós, quando estávamos no mundo, nós fazíamos porque estávamos cegos, nós éramos subservientes
à vontade de Satanás, estávamos no cabresto. Agora nós estamos livres do pecado. Tá certo? E ele fala aqui o seguinte: atualmente desempregado, Moisés compartilha que tem o sonho de abrir uma academia inclusiva. Aí, ó, inclusiva. Essa inclusiva aqui, ó, esse termo aqui é de jiu-jitsu, voltada para acolher atletas LGBT que enfrentam discriminação dentro do esporte. Aqui já o caldo já engrossa, né? Digamos assim, já muda um pouquinho a questão, porque o mundo hoje tá pregando isso de você abrir como se fosse cotas para isso, cota para aquilo. Quando você faz isso, você acaba corroborando para que essa prática, né, de discriminação, ela continue acontecendo, porque se você não tem preconceito, você aceita a pessoa do jeito que ela é. Mas isso aqui no meio evangélico, essa prática aqui, eu já não concordo, né? Apesar de estar lendo a reportagem, não se pode haver. É igual a igreja, existe já, gente, a igreja inclusiva para gays e lésbicas, não pode haver isso. O que tem que haver é o seguinte: você quer abrir uma academia, que você abra, mas que você abra para o público, não com essa intenção, porque a gente não pode compactar, o cristão não pode compactuar com as coisas erradas, então tem que mostrar. Então quando você abre também uma igreja inclusiva, você faz isso, então não pode existir, você continua fazendo as suas práticas, mas aqui tá tudo bem, não pode. A partir do momento que você vai para a igreja, o evangelho, você tem que ter mudança de conversão, é mudança de caminho, mudança de caráter, mudança de práticas, né? E essa coisa aqui, inclusiva, essa palavrinha aqui está sendo muito usada na modernidade, gente, de uma forma incrível para tentar tirar ou burlar, né, os estatutos de Deus. O que não pode haver isso. Eu não concordo já aqui com ele quando ele fala isso. Mesmo ele querendo ter uma boa intenção de que ele está olhando para o público gay, não. Você quer abrir uma academia? A partir que você abrir uma academia, você está abrindo ao público. Então você não pode ter discriminação de modo algum, tanto com relação à ideologia de gênero, quanto raça, cor, ou então, se a pessoa se é gordo, você não pode. Mas peraí, a academia é justamente voltada para a saúde. Pessoas de cor negra não pode, o branco não pode, olhos azuis, então. Se você vai abrir algo ao público, não pode haver discriminação nenhuma. Mas querendo utilizar o conceito evangélico para tentar justificar isso como se fosse uma instituição, algo para você poder, tipo uma ONG, para você poder acolher essas pessoas nesse sentido com relação a preconceito, não pode, porque a igreja de Cristo ela já faz isso. Só que se você vai para lá, você tem que deixar de fazer essas práticas. E aí é que mora o X da questão, porque quando você você impõe, né, este limite, esta regra, estes parâmetros, aí eles não vão querer ir. Por isso que já existe a Bíblia inclusiva e a igreja inclusiva, porque eles querem continuar nas suas práticas e ao mesmo tempo falarem que seguem uma religião, que seguem a Deus. Só que Deus mesmo fala que não herdarão os céus os idólatras, os efeminados, né, os sodomitas, os glutões e um monte de gente. Então, que está ali tanto em Apocalipse quanto em outras partes. Então, na Bíblia isso tá. Então, essa parte aqui eu já não, infelizmente não, eu já não é condenando em si, mas é à luz da Bíblia, tá? Eu já não concordo, né? Que ele fala aqui que ele quer o sonho dele. Ele fala aqui, ó, tem muita gente do jiu-jitsu que é incubada, que vive com medo de se assumir, medo de perder tudo. Então ele fala que existe muitas pessoas no meio do jiu-jitsu dessa prática de esporte que homossexuais, como ele trabalhou nessa área, então ele tem contato com essas pessoas, mas não se assumem por causa do preconceito. Né, ainda existe um preconceito por meio também de grandes lobistas, né, de grandes empresas e patrocinadores. Encerrando seu desabafo, o ex-ator e atual pastor fez um apelo por apoio. Quero que as pessoas conheçam a minha história real. Hoje estou longe das câmeras, perto da fé e tentando reconstruir minha vida com dignidade. A gente tem que dar um voto de confiança, porque assim como Deus nos dá essas oportunidades, né, tantas e tantas vezes, né, tem pessoas que caem e sofrem recaídas e voltam de novo a usar drogas e um monte de coisa até se estabilizarem. Nós
temos que orar por essas pessoas para que o Espírito Santo venha agir, né, nessas pessoas, e que sempre que puder nós termos palavras de sabedoria para que essas pessoas abram o seu entendimento e para que essas pessoas não cometam equívocos e erros, para não gerarem aí de repente uma heresia, né, futuramente, equívocos, como a gente já tem ouvido pessoas como pastores dizendo horrores, né, erros exegéticos, né, equívocos teológicos, distorcendo a Bíblia para poder atender às vezes uma minoria, e não é assim. A Bíblia, a Igreja de Cristo, ela é uma entidade de portas abertas, tá, para todos, não importa cor, raça, o que for. Mas o Evangelho, ele tem parâmetros, né? Deus, ele tem os nossos estatutos, são as leis, né? E nós temos que respeitá-la. Por mais que o fim da lei é Cristo, nós somos salvos pela graça. Jesus Cristo, ele disse: o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, você jamais irá negligenciar os estatutos de Deus, porque eles não mudaram, eles continuam, né? E nós temos que fazer essa observância todos os dias. É o que Paulo fala: aquele que está de pé, cuide que não caia. Então nós temos que prestar atenção todos os dias. Eu não vou entrar aqui no mérito em si de alguns pensamentos dele que eu vi que estão um pouco fora, mas sim da reportagem sim, que traz a respeito das pessoas falarem sobre a pessoa dele, né, entre o antes e o depois. E o meu conselho aqui é que nós devemos orar uns pelos outros, para que porque todos nós somos suscetíveis a erro, e nós temos que orar uns pelos outros para que nós possamos ser melhores a cada dia que passa, né? Para que nós não possamos cometer erros. Grandes teólogos, né, sejam pessoas que têm um mestrado, pessoas que têm um vasto conhecimento teológico, são formadas em várias faculdades, têm MBA, têm mestrados, doutorado, pós-HD. Essas pessoas, elas são suscetíveis a erros, são seres humanos, e muitos, apesar de ter muitos conhecimentos, às vezes não conhecem nada sobre a Bíblia, né? Ou mesmo que conheçam a Bíblia, são suscetíveis a erros. Então nós temos que orar uns pelos outros, né, todos os dias, para que nós possamos ser melhores a cada dia que passa, tá certo, pessoal? Então fica aí essa reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outras reportagens e vou tentar mesclar, né, sempre trazendo uma coisa boa, né? A gente sempre vai ter coisas polêmicas, mas para que nós possamos trazer conteúdos variados, né, e informativo, tá ok? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe você e a sua vida, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, e que você tenha um ótimo final de semana, e nós estaremos de volta se Ele assim permitir. Tchau, tchau.